Bruno, meu amigo, meu querido Bruno Muniz, por favor, rufe os tambores, porque a nossa audiência está sedenta para saber qual é a pergunta do dia. Ele gostou dessa. Bom, o Bruno rufou os tambores, toda a equipe aqui com um sorriso no rosto, Colgate, e agora a gente vai ler a pergunta do dia. É possível viver o Evangelho sem o Espírito Santo? Olha, chega aqui nessa. É possível, vem aqui, é possível viver o Evangelho? Vem aqui comigo, Valdir, vem aqui nessa. Isso, gostei, Valdir, obrigado. Olha, é possível viver o Evangelho sem o auxílio do Espírito Santo? Ele foi prometido por Jesus. Olha aí, hein? Ele foi prometido por Jesus para ser o segundo Consolador. Mas é possível nós lermos a palavra, sermos convencidos do que nós praticamos no nosso dia a dia, vivermos o Evangelho genuíno sem buscarmos o auxílio do Espírito Santo? Ítalo, essa pergunta aí vai fazer muito crente refletir, hein? Olha, tem algumas perguntas que são bem óbvias, né, Natião? Sim. Mas ainda assim, a gente vê ali a audiência um pouco ali dividida, porque depende muito da opinião pessoal, né? As opiniões são formadas pelo conhecimento, experiência e etc. Mas a nossa pergunta de hoje, ela se baseia na seguinte questão. O que é viver o Evangelho para você, Natião? Na tua opinião, o que é viver o Evangelho? Olha, viver o Evangelho é viver de acordo com a vontade de Deus e, claro, rejeitando os meus próprios desejos. Para mim, negando-se a si mesmo, negando, né, a mim mesmo. Para mim, esse é o verdadeiro Evangelho. Uma das frases principais de Jesus ali, ele fala assim, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aí me siga. Então o Evangelho é renúncia, né? É lutar contra os desejos da carne, lutar contra as paixões do mundo, é viver a palavra de Deus de verdade, Sim, genuinamente, se entregar completamente. Agora, que a gente já falou um pouquinho sobre o que é viver o Evangelho, será que é possível fazer isso sem o Espírito Santo? Será? Olha, quem vai responder isso é você, claro. Você vai comentar aqui no nosso chat. Passo a passo, Ítalo. WhatsApp 11 98292 3392. Quem está no Facebook vai comentar aqui no Facebook, que o Ítalo já está aqui conectado com você também. Já está no Instagram. Olha, eu quero saber de você. É possível? Sim ou não? Porque depois, a gente tá sem a Bíblia aqui, mas depois o Ítalo vai responder às luz das Sagradas Escrituras se é possível ou não. Claro que a pergunta, como ele disse, pode ser um pouco óbvia para algumas pessoas, mas o óbvio também precisa ser dito e explicado. E aqui no Voz da Libertação nós faremos isso porque nós somos cristocêntricos e nós defendemos a fé. Enquanto isso, a gente vai para a nossa parcial da enquete do nosso programa de hoje. Aí a pergunta é possível viver o Evangelho sem o Espírito Santo? Primeira parcial na tela aqui para você. 95% de quem votou acredita que não é possível, mas ainda tem 5% que acredita que é possível. Olha, se você ainda não votou e tem sim a sua opinião formada sobre isso, vote e também comente. Foi esta. É possível viver o Evangelho sem o Espírito Santo? O meu amigo Bruno, por favor, Bruno, com seus tambores. Os Brunos, não, os tambores do Bruno. São fabricação própria, tá? Deixa eu ver aqui, olha, já diferenciou um pouco, Ítalo. 90% de quem votou acredita que não, e 10% votou que sim. E acho que é o Zaqueu que votou não, votou sim, né? Mas bora ver aí, o que a palavra de Deus diz a respeito da nossa enquete hoje? Olha só, Natiel, a palavra de Deus diz que não é possível viver o Evangelho sem o Espírito Santo. Mas antes de nós irmos ao texto, é importante definir o que é viver o Evangelho, né? Viver o Evangelho não é dizer que crê em Deus. Eu sei que Deus existe, eu sei que Jesus existe. Se for assim, a resposta seria sim, né? Mas viver o Evangelho vai muito mais além do que você crer que Deus existe ou não, né? Viver o Evangelho, nós podemos resumir em 3 pontos principais. Primeiro ponto é obedecer a palavra de Deus e praticá-la.
O segundo ponto é viver uma vida de santidade e se afastar do pecado. E o terceiro ponto é viver guiado pelo Espírito Santo. Essas três informações aqui são o resumo do que é viver o Evangelho, não apenas falar que acredita, mas colocar em prática, né? Conforme Jesus diz. Jesus diz em sua palavra: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e então siga-me. Então, viver o Evangelho se resume a isso. Agora, falar aqui é fácil, se basear em achismos, em opiniões, é fácil. Mas agora vamos ao que a Bíblia Sagrada nos revela a respeito desse assunto. Olha, para começar, eu quero ler com vocês aqui no Evangelho escrito por João, capítulo de número 14, verso 26, diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então a gente percebe aqui que o Senhor Jesus ele mesmo disse que enviaria o Consolador, o outro Consolador que o substituiria. E esse Consolador não viria apenas para consolar, mas para ensinar e fazer lembrar os ensinamentos de Cristo. Viver o Evangelho é saber dos ensinamentos de Cristo e colocá-los em prática. E quem nos faz lembrar, quem nos ensina é o Espírito Santo. Então a gente vê por aqui que não é possível viver o Evangelho sem a presença do Espírito Santo. Agora, ainda no Evangelho de João, só que agora no capítulo 16, verso 13, diz o seguinte, ó: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha só, mais um verso aqui que complementa a verdade de que não é possível viver o Evangelho sem o Espírito Santo, porque aqui Jesus diz que o Espírito Santo é quem nos guia na verdade, quem nos guia na palavra, quem nos guia de acordo com a Bíblia Sagrada. Se viver o Evangelho é praticar essa verdade, e se é o Espírito Santo que nos guia nela, então é impossível viver o Evangelho sem o Espírito Santo. Agora, para finalizar de forma clara e objetiva, nós temos aqui a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso de número 9, que diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Viver o Evangelho é pertencer a Cristo. Viver o Evangelho é pertencer a Jesus. E aqui o apóstolo Paulo conclui o verso dizendo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, com toda certeza, não é possível viver o Evangelho de verdade, na íntegra, sem o Espírito Santo.